passes por dentro. Mesmo assim, eu acho que era pra gente ter conseguido sair na frente no placar. Tivemos as oportunidades, o time deles também, hoje um time bem mais veloz, né? Um time bem mais rápido, 3 atacantes de mobilidade na frente, 3 homens de meio campo, Raul que já jogou aqui no Ceará, que vocês conhecem bem, Lucas, que é um jogador bastante intensidade, e o Marco Júnior também que entrou, com mais 3 caras velozes, mudou um pouco a característica do Vasco, né? Contra-atacou bem com o Rossi, enfim, é um time bem diferente do que vinha jogando, que jogou até o jogo contra o Avaí. Nós já tínhamos ciência que seria assim. E depois, se for analisar na última parte do jogo, eu acho que de forma heróica, porque todo mundo muito cansado, jogando menos de 70 horas depois, a gente tentando rodar o máximo de jogadores. Eu também queria tentar ganhar o jogo, por isso tentei aproveitar o Edinho. E infelizmente, acho que talvez o maior prejuízo que nós temos é a perda do Edinho, provavelmente por lesão. Agora, 4 jogos fora de casa. Como é que você vai trabalhar toda essa logística e tantos problemas? Talvez seja a parte mais difícil, a logística, né? Então nós estamos tentando, o clube está tentando viabilizar da melhor maneira possível as viagens. Nós não devemos voltar mais para Fortaleza, né? Sim, seguir viagens sempre pós-jogo, então deve ser uma jornada de 12, 13 dias fora de casa. 4 compromissos, todos muito difíceis, né? Um que vale uma briga por título, depois tem Flamengo fora, Atlético Paranaense que vale uma Copa do Brasil e Grêmio fora de casa, ou seja, talvez o pior momento, porque é o momento que a gente chega mais cansado na competição, depois de 28, 29 dias com 9 jogos, né? 8 jogos no mês, 9 jogos seguidos de forma consecutiva. Então é um momento perdendo um dos principais jogadores nossos de frente. É um momento que nós sabíamos que nessa maratona a gente fez o máximo para prorrogar uma lesão de um jogador importante nosso. Felizmente o Edinho sentiu no jogo de hoje. Pode entrar na conta desses últimos jogos, a sua equipe não produziu aquele esperado? Você acha que minha equipe não produziu 500 passes trocados contra a metade do outro? Posse de bola lá em cima, tentamos todas as oportunidades, bola na trave. Se você analisar de trás para frente, minha equipe jogando com um jogador a menos, contra uma equipe que jogou no final de semana e veio para cá jogar fresca durante a semana toda, tempo para treinar, e nós trabalhando e jogando jogo decisivo no meio de semana, e nós produzimos o que nós produzimos. Eu acho que, e ainda fazer um gol com 10 contra 11, onde com 10 contra 11 nós tivemos o controle do jogo em 10 contra 11, aí analisar pelo resultado. Eu pelo que do jogo, eu acho que nós erramos muito passe hoje, principalmente Juninho e Felipe erraram muitas bolas enfiadas, são jogadores que são termômetro da equipe no sistema de armação, né? E infelizmente também o gol foi um gol atípico que a gente sofreu. Ô Rogério, jogar em casa sempre é bom vencer, empatar não é um bom resultado, mas pela circunstância do jogo, terminar com 10 jogadores, teve um saborzinho de vitória um pouquinho lá no fundo? Para os últimos 10 minutos de jogo, 10, sei lá, foi 5 de acréscimo? Quanto foi? 5? Foi, 50 minutos. Os últimos 15 minutos, eu acho que é um sabor de um time que não desiste, um time que tem alma, coração, e mesmo com um a menos, cansado, todo mundo esgotado, nós conseguimos ainda trabalhar bem a bola e fazer o gol que nos dá um empate contra um time que está numa briga direta, né, com a gente. É uma equipe que nós mantivemos ela na mesma distância do que começou a rodada. Lógico que nós queríamos a vitória, tanto é que eu usei alguns jogadores que eu não usaria pelo cansaço, mas que eu não tinha muita opção se eu quisesse ganhar o jogo. Então o que eu tentei fazer? Usar Edinho e Marcinho, segurar Romário e Osvaldo, para tentar, né, manter jogadores que tenham condições de também jogar já na quarta-feira. A aposta foi no condicionamento físico. O único cara que eu arrisquei mesmo, dentro das avaliações, foi o Edinho. Infelizmente foi o jogador que nós perdemos. Alguns pontos, Rogério, Fortaleza perdeu em detalhes nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse jogo de hoje contra o Vasco, um duelo direto, na sua opinião, o Vasco está no mesmo grupo do patamar do Fortaleza. O que é que faltou para o Fortaleza conseguir sair daqui com esse resultado positivo, já que o lance do gol foi originado num erro do Natan? O erro faz parte, só erra quem está ali dentro. O gramado também, a gente sabe, dessa vez, quando precisa reclamar, a gente reclama, né? Mas não tenho o que fazer com a chuva, com 3 times jogando aqui. O gramado, pra gente que constrói jogo, ter um gramado ruim não favorece o jogo, né? E às vezes até você acaba errando por pela forma como o gramado se encontra, um gramado mais lisinho, né? A gente espera só que a chuva pare o mais rápido possível e quando a gente voltar a jogar aqui, que o campo esteja em melhores condições, mas não no sentido de crítica, e sim de conscientização que a chuva não impossibilita muito jogo e chuva, não tem como o gramado estar da maneira como a gente esperava. E erros acontecem dentro do jogo, quem está ali está sujeito ao erro. Você
até depois do jogo contra o Botafogo, falava sobre essa preocupação do limite físico Sim. de alguns jogadores. E aí acontece essa situação com o Edinho. Você está dizendo pra gente que acha que perdeu o Edinho, inclusive até pro próximo jogo. O que você poderia falar um pouco mais sobre o Edinho, até para que a gente possa também informar para o torcedor o que de fato aconteceu com o Edinho? Eu não sei o que de fato aconteceu, né? Porque não, clinicamente eu sei que ele sentiu uma puxada. É um lance bem característico de uma lesão, né? De uma lesão muscular, no mínimo uma contratura. Não deve estar fora do próximo, deve estar fora talvez até dos próximos até. Isso é bem possível que seja, porque o tempo é muito curto entre um jogo e outro. Talvez esse tipo de coisa é a coisa que a gente mais teme, perder um jogador por lesão, não só para esse jogo, como um jogador que faz muita falta para a gente pro restante dos jogos. Na parada da Copa América, o torneio não mais acontecerá. Para você vai ser uma boa, para você recuperar essa rapaziada. Boa. Para mim é bem melhor que a gente pode até fazer algum jogo, né? Mas não na data que estava sendo estipulada. Então, assim, dentro dos males, o menor, mesmo porque nós não íamos conseguir nós íamos botar um time bem alternativo se fosse para jogar dia 26 esse torneio, e aí do dia 30 a gente poderia até ter um time um pouco mais forte, mas eu tenho que dar uns dias de folga para eles, os caras estão completamente esgotados. O elenco não é dos maiores, em algumas posições nós temos carências e, né, nós sabemos, respeitamos as condições que o clube tem de encontrar um jogador, e sem abrir essa janela de fora também é mais difícil, até o mercado vai se fechando, né, o mercado nacional. Vamos tentar sobreviver 5 jogos. Cada dia será mais difícil daqui para frente. Cada dia passa um jogo, cansaço, intervalo. Está sendo que era de 4 dias, está sendo de 3 agora, né? Quinta, domingo, quarta, sábado. Os times que nós vamos pegar são todos bons times, todos nós vamos jogar fora de casa. Ou seja, é o momento mais delicado, mais difícil que tem no campeonato daqui para frente. Cada jogo colocará o Fortaleza numa situação mais delicada e mais difícil. Nosso objetivo é tentar terminar esses últimos 3 jogos, tentando estar fora da zona do rebaixamento. A gente tem que ser realista, é esse. E tentar juntar forças para quarta-feira enfrentar o Botafogo. E o que você projeta para essa próxima quarta-feira, já que você tem um handicap aí, que no primeiro jogo você venceu? O que eu, desculpa? Projeta para a próxima Quarta, um jogo duríssimo, diferente do que foi aqui, onde nós só atacamos e o Botafogo fez 1 ou 2 contra-ataques perigosos. Eu acho que é um jogo onde vai ser bem mais divididas as ações, deve ser um jogo, nós já jogamos contra eles lá, é um time que conhece mais o gramado, acho que tem mais, eu acho que vai ser um jogo bem difícil, bem complicado, sem favoritismo nenhum, eu acho que a vantagem é muito pequena, é um jogo completamente em aberto. Nós vamos tentar fazer o nosso melhor dentro das peças que a gente tem e tentar trazer esse título para Fortaleza. Rogério, foi um jogo também de reencontros. Você encontrou o Sidão, quando você parou pelo São Paulo, foi o goleiro primeiro que você comandou o São Paulo. E há pouco, o Vanderlei Luxemburgo encheu sua bola. O Brasil está ganhando um grande treinador, um grande profissional, que é o Rogério Ceni. Ele disse mais, não saia do Fortaleza. Quando você receber a proposta do Atlético, fique no Fortaleza, termine o seu trabalho, que você vai crescer no comando do Fortaleza e crescer para o Brasil e para o mundo. Como é que você vê as palavras do Vanderlei Luxemburgo e você reencontrou o amigo Sidão? Eu fico muito contente pelo Sidão e pela recuperação que ele teve após aquele jogo contra o Santos, né? Fico contente dele estar trabalhando bem, trabalhou muito bem no jogo contra o Avaí, a gente pôde observar. Hoje também o gol não tinha o que fazer, um chute indefensável, né? E eu fico contente porque é um menino ótimo, um cara de muito bom coração, um ótimo profissional do dia a dia, bom de se trabalhar junto. Fico feliz por ele se manter como titular no Vasco, está podendo jogar no Vasco também. E o Vanderlei para mim é muito especial, porque é um cara que eu enfrentei tanto como atleta e ele como jogador, e coincidentemente pela seleção brasileira ele foi meu treinador no jogo que eu joguei aqui contra a Rússia, pode ser? Em 98, ele era o treinador, acho que nós jogamos aqui no Castelão, se eu não me engano, ele era o treinador da seleção e eu fui goleiro da seleção, se eu não me engano foi aqui no Castelão esse jogo. Então assim, tem um cara que eu trabalhei há 21 anos atrás como meu treinador, ele atuando no futebol, e ter o prazer de enfrentá-lo hoje numa grande equipe que é o Vasco, para mim também extremamente prazeroso. Agradeço de coração as palavras dele, um cara que tem muito mérito no futebol, 5 títulos brasileiros, um cara com reconhecimento nacional. A última Rogério, aqui do Rogério Ceni. Jogando tão bem, mas vem conquistando pontos e alguns resultados positivos. Na parada da Copa América, esse time tende a deslanchar ainda mais? Não sei te dizer, mas eu acho que o meu time vem conquistando, vem jogando
melhor do que o número de pontos que ele conquista, né? Eu acho que o gramado tem feito a gente sofrer um pouco, porque, como eu falo, você é um time que se propõe a construir, um time que troca 500, 600 passes por jogo, ele vai encontrar mais dificuldade. O City nós precisamos atacar o adversário. Então, assim, quando você construir jogo, se você tiver um gramado lisinho, um tapete, como é, por exemplo, Chapecó, gramado perfeito, sem buraco, sem nada, a tendência é que você construa melhor o jogo, ofereça mais dificuldades ao adversário. Se nós pegarmos, por exemplo, um Flamengo, que joga com um monte de meias, jogadores talentosos, num campo ruim, talvez seja mais favorável a gente do que ao Flamengo. Para o Flamengo, quanto melhor o campo, o Grêmio, time de construção de jogo, troca de passe, se pegar um campo ruim, favoreça sempre a equipe que joga contra eles, né? Para nós hoje o campo ele não dentro, e eu respeito o momento, né? Entendo completamente o momento, mas nós precisamos do gramado bom. Sem gramado bom, difícil para a gente produzir. E dentro do cansaço, 9 jogos seguidos, enquanto muitos times que nós enfrentamos estão jogando uma vez final de semana. Nós fizemos o nosso melhor. Só posso agradecer os caras pela luta que eles tiveram em não entregar os 3 pontos para o Vasco até o minuto, sei lá, foi 44, 45, não sei exatamente o gol. E ainda lutando até o final. Todo mundo esgotado, cansado. E é o que nós estamos fazendo melhor. Acho que não fizemos um bom primeiro tempo, no sentido, fizemos até quando giramos bem o jogo, com calma e paciência, conseguimos entrar. Quando fomos afoitos, aí nós erramos muito passe e as equipes que vêm para cá têm qualidade, São Paulo tem qualidade, Vasco tem qualidade, Atlético Paranaense que veio jogar aqui, todos têm muita qualidade, com maiores investimentos e tudo que eu acho que a gente só lamenta não ter vencido antes até de sofrer o gol do Vasco. Tá aí, palavra do técnico Rogério